Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu consultório online. Eu sou a Elaine Poltronieri, sou psicóloga, psicoterapeuta junguiana e facilitadora das constelações familiares. E hoje eu estou aqui para falar a respeito de um dos caminhos que vão possibilitar a colheita do sucesso na sua vida. Eu vou falar um pouquinho a respeito da dedicação. Bert Hellinger, como vocês já devem me acompanhar aqui no canal ou conhecer a respeito das constelações, ele tem uma trilogia falando a respeito das ordens do sucesso. Aqui no final do vídeo, eu vou trazer, vou até mostrar agora para vocês, né, a respeito desse assunto. Esse é o primeiro livro da trilogia dele. Êxito na vida e êxito na profissão, de Bert Hellinger. Então, ele compõe aqui as ordens do sucesso. No vídeo anterior, eu falei a respeito do primeiro passo do sucesso, do êxito na vida e na profissão. E agora eu vou falar um pouquinho a respeito do segundo momento. Qual é o segundo êxito da nossa vida? O primeiro, como eu expliquei no outro vídeo, está ligado ao nosso nascimento. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o blog anterior, que eu esmiuço um pouquinho mais, e lá contém o vídeo também do YouTube, a respeito do nascimento, que é o nosso primeiro êxito na vida. Agora, aqui nesse vídeo de hoje, eu vou falar do segundo êxito. Qual é o segundo êxito? O segundo é o caminhar em direção à nossa mãe. Por que isso? Durante a gestação, nós ficamos completamente ligados, fisicamente, inclusive pelo cordão umbilical, à nossa mãe. Então, o segundo passo, na medida que nós nascemos, é pegar o peito da mãe e sugar a vida, não é verdade? Se a gente for parar para pensar, esse é o segundo êxito. Porque como é que eu sobrevivo aqui nesse mundo, se não for via a mãe, né? Então, em muitas situações, nós percebemos que a nossa dedicação, ela vai se esvaindo conforme o tempo vai passando. Por que eu estou falando da dedicação? A dedicação, ela vem do coração, ela vem da alma. Quando você encontra um trabalho, uma profissão, um propósito, um parceiro, uma parceira, um companheiro, uma companheira, quando você tem filhos, tudo aquilo que você se dedica cresce, expande. E esse é o normal da vida, né? Nós podemos ver isso na própria fauna, na própria flora. Tudo existe um tempo de plantio e de colheita. Nada acontece do dia para a noite. Então, existe aí uma jornada, uma caminhada. E muitas vezes, aqueles que me buscam para constelar esse tema, né, temas voltados ao sucesso profissional, eles dizem que num determinado momento, eles desistem, porque aquilo não está dando certo, tudo que eu faço não traz o resultado que eu imagino. E aí, quando essa pessoa constela o tema, nós podemos observar nitidamente, tanto com os representantes nos workshops, como com as pessoas, como com os bonecos que se movimentam pelo campo, que é a técnica avançada que eu utilizo para constelar no âmbito individual, né? E essa técnica também dá para constelar casal, sócios, irmãos. Então, existe aí um movimento que nós chamamos um movimento interrompido. O que é esse movimento? É um movimento da criança em direção à mãe, do amor da mãe. Então, é preciso essa conexão para que se estabeleça um fluxo de vida, sabe? É muito mais do que um fluxo de amor. Então, isso está totalmente ligado a essa dedicação que a pessoa vai ter ao longo da vida dela.
Então, se você percebe que em algum momento você interrompe esse fluxo, seja na carreira, seja nos estudos, seja na vida em comum, afetiva com alguém, não é verdade? Perceba se esse é um movimento que se repete na sua vida. Você vai, 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 e aí alguma coisa acontece que corta o fluxo. Corta o fluxo da expansão do teu trabalho. Aqui eu vou falar, vou direcionar a conversa para o trabalho, né, para o sucesso profissional, que é o que eu tenho estudado mais, porque é o que tem aparecido mais nas constelações, e ele está ligado a várias questões. Eu estou trazendo uma parte que é pequena, talvez, mas que é fundamental, que é a dedicação. E muitas vezes esse fluxo de dedicação, de crescimento, de expansão, de aprofundamento se interrompe. Eu vou trazer aqui uma profissão que eu admiro muito e que, obviamente, as constelações familiares, elas complementam com muita assertividade, com resultados muito positivos, que é a medicina. Veja, a medicina exige do médico uma formação muito extensa, uma dedicação desde a hora que ele se compromete a fazer a entrada dele, um vestibular na entrada dele na faculdade, né? A psicologia também não é diferente. Mas eu vou falar do médico, porque o médico, nós sabemos que ele tem a residência, né? E o psicólogo, na medida que ele sai da faculdade, ele tem que encontrar o caminho dele, de prática, né, da psicologia. E o médico tem que fazer a residência, depois faz especializações. Então, na área da alma humana não é diferente. Essa área é uma área de estudo contínuo. Então, e para todas as áreas, não é verdade? Se você quer ser um bom confeiteiro, uma boa confeiteira, um bom cozinheiro, seja a profissão que for, você precisa acompanhar a evolução do tempo. Porque quando algo evolui, aquilo que era anterior virou obsoleto. E se você não tem a dedicação necessária para que você continue nessa jornada evoluindo, como que você vai expandir a tua profissão? Vamos ver aqui o próprio Bert Hellinger. Durante mais de 40 anos, ele desenvolveu esse trabalho com as constelações. E elas continuam evoluindo. Então, nós colhemos o resultado do nosso trabalho na medida que nós nos dedicamos. E para que nós possamos nos dedicar, nós precisamos observar como é que foi esse primeiro passo depois do nascimento em direção à nossa mãe. Aconteceu algo que me separou da minha mãe, por exemplo? Ela faleceu no parto? Ou ela teve complicações na saúde dela assim que ela deu à luz ao meu nascimento e que ela precisou ficar sob cuidados médicos e não pôde ficar comigo? Isso aconteceu com você? Ou você nasceu prematuro, muito prematuro, correndo riscos de vida, ou outras complicações de saúde que você pode ter tido e você foi separado da sua mãe assim que você nasceu? Ou ainda você foi dado em doação da sua mãe biológica e a mãe de criação te cria, por exemplo. Ou ainda durante a sua primeira infância, até um pouquinho mais, isso pode acontecer até um pouco mais, você foi separado bruscamente da sua mãe por um falecimento precoce que pode ter acontecido dela, ou algo, outra coisa pode ter acontecido. Às vezes a sua mãe era uma profissional que precisava viajar ou ficar muitas horas fora de casa, né, para prover o sustento para você, para prover a tua educação, e você era separado dela por horas a fio, e isso permaneceu durante muito tempo. Enfim, ou a mamãe se separou do papai, por exemplo, né? Então, são inúmeras as situações que podem ter acontecido que proporcionou esse movimento em direção ao amor da mãe ou até do pai, provocou a interrupção.
E nessa interrupção, o que que acontece com a criança? A criança fica ressentida, dolorida, magoada, se sentindo abandonada, é assim que ela se sente. Até porque ela está ainda muito no concreto. Quando a mãe e o pai vão trabalhar ou saem, se separam, principalmente quando ela nem completou 3 aninhos de idade, a criança é muito concreta. Se ela vê a mãe saindo pela porta, ela fala, ela vai embora e eu vou morrer. É assim que ela sente, ela não consegue ainda ter aquele pensamento abstrato de que a mãe vai trabalhar, mas vai voltar, né? Então, muitas vezes, os pais podem acontecer algo com eles e eles se separam da criança, por N motivos. E aí essa criança vai carregar esse trauma. Muitas vezes, quando a mãe ficou internada num hospital muito tempo, quando ela retorna, a criança não quer mais a proximidade dela. Isso pode acontecer pela dor que foi muito grande da separação, e a criança achou que ela ia morrer. Então, ela não consegue mais se aproximar da mãe. E a mãe acha que não sabe o que, que aconteceu, tenta se aproximar algumas vezes, mas não consegue mais. Pode acontecer. E aí a mãe desiste e a criança desiste. E aí essa criança cresce e cresce na vida fazendo essas interrupções, sabe? Isso é muito importante. E quando a criança consegue, essa criança ferida que ficou lá atrás, ela consegue, através do adulto, resgatar esse movimento interrompido em direção ao amor de um dos genitores, a vida começa a caminhar, a vida começa a fluir em todas as áreas. E o que a gente percebe mais nitidamente é na profissão. Porque a partir do momento que esse adulto vai para a vida, ele precisa ter o seu ganha-pão para se sustentar. Não é verdade? Todos nós precisamos. É daí que vem o nosso sustento na maioria das vezes. Quando a pessoa é adulta, ela vai para a vida, vai para o trabalho. E se essa interrupção é muito constante, a pessoa fica sem forças para ir adiante. E a constelação pode ajudar muito, resgata esse movimento interrompido, reconectando esse cliente com a fonte da vida dele. E essa fonte da vida passa pelos pais. A fonte da vida são os pais. Então, essa é a minha contribuição. Mais uma vez, eu vou mostrar aqui esse livro, que é o primeiro livro da trilogia do sucesso, de Bert Hellinger. É Êxito na Vida e Êxito na Profissão. Eu indico muito a leitura. Aqui tem conceitos fundamentais para que a gente possa ter sucesso na vida e na profissão. Essa foi a minha contribuição hoje aqui para vocês. Eu espero que faça sentido. E se você sentir no teu coração que chegou a hora de você olhar para o êxito na tua vida com mais profundidade, marque uma constelação. Eu estarei aqui à tua disposição. Se não, nós nos encontramos no próximo vídeo. Fique com Deus, um grande beijo no seu coração, um caminho de luz para você. Tchau, tchau.